queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus. O nosso culto já vai começar, mas antes eu quero te pedir para que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Quero te pedir também para que você compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal com todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, utilize o campo comentários. Se você estiver assistindo através de um smartphone, um celular ou um computador, fica abaixo do vídeo. Faça perguntas que nós teremos prazer em te responder. Deus te abençoe e que você tenha um bom culto. Meu irmão, convido você que está me ouvindo agora, me assistindo, vamos adorar ao Senhor. Levante-se, estenda suas mãos, levante suas mãos o mais alto que você puder e adore, declare que Ele é santo. Nosso Deus não é um Deus qualquer, é o único que é santo. Senhor, declaramos que és santo e que não há outro além de ti. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmemente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor.
tudo, Senhor, não apenas partes, mas todo o nosso ser. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém. Nos leva, Senhor, para mais perto de ti, aos teus pés. Não queremos ficar distantes. Mais perto quero
chamar com serafins nos céus, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti, perto de ti, meu Deus, de ti, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos. Chegamos ao momento da palavra. O tema da mensagem de hoje é Mercadores da Fé. E o texto base se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 16. Vai aparecer aí na tela para você. Diz assim: Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Até aqui. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti em oração. Na Tua presença, Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é Deus e não há outro. Eu sou apenas um vaso, um instrumento usado em Tuas mãos. Sem Ti eu nada posso fazer, eu não tenho nada a oferecer, Senhor, por mim mesmo, que venha de mim para os meus irmãos. O que eu quero, Senhor, é apenas ser um porta-voz. Eu quero apenas retransmitir aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, com o Teu povo. Me capacita agora, Senhor, e eu te peço, abre os ouvidos espirituais das pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir no futuro, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, Pai, fala poderosamente em cada coração. Em nome de Jesus, que nenhum ruído, que nada venha atrapalhar, Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo. Que nada venha atrapalhar, Senhor, ou roubar a mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Que os Teus anjos possam guardar agora, Senhor, aqueles que estão, Senhor, nos assistindo. Em nome de Jesus, para que possam, Senhor, absorver, não apenas ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que vão aprender no dia de hoje, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu reconheço as minhas limitações e as minhas falhas, mas sei que apesar de mim, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, decidiu, Senhor, me escolheu para pregar o Evangelho. Então me usa para pregar a Tua palavra, Senhor. Me usa para pregar apenas o Evangelho dos apóstolos. Nenhum outro Evangelho, a não ser aquele, Senhor, que foi anunciado primeiramente pelos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração, Senhor. Amém. Amém, meu irmão? Então, Jesus, ele diz para algumas pessoas que estavam na porta do templo, lembrando que antes de Jesus morrer na cruz, o contexto ainda era o Antigo Testamento, ainda era a Antiga Aliança, ainda existia um templo específico, a religião não era cristã, não era evangélico, católico, ainda o judaísmo predominava. Jesus estava num contexto dos judeus, como um bom judeu que era, ele estava se revoltando contra práticas de algumas pessoas na porta do templo dos judeus, daqueles que seguiam a religião judaica. Aqueles que consideravam o templo na época como a casa de Deus. Lembrando que no Novo Testamento você vai ver em Atos, você vai ver tanto Estevão, você vai ver Paulo falando que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, você vai ver o próprio Jesus falando que não ficaria pedra sobre pedra, se referindo de uma forma com duplo sentido, tanto a si mesmo, o seu corpo que iria perecer e ressuscitar ao terceiro dia, como também se referindo ao templo físico, né?
Mas naquela época ainda o templo existia. Ainda existia um local específico para se sacrificar, ofertar e adorar ao Senhor. E era nesse local específico que foi em primeiro lugar construído, foi projetado pelo rei Davi, mas foi construído pelo seu filho, o rei Salomão. Depois foi destruído e foi reconstruído por Herodes. Então esse templo ainda era o templo de adoração que os judeus usavam para adorar a Deus. E neste templo, nesse local específico, onde eles deveriam apenas orar ao Senhor, prestar sacrifícios e ofertas ao Senhor, alguns homens estavam vendendo pombas na porta do templo. E Jesus, olhando para aquilo, para aquela situação, ele ficou revoltado e falou: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Meu irmão, eu não sei se você tem reparado, eu não sei se você tem observado o cenário evangélico e católico, o cenário cristão de uma maneira geral. Eu não sei se você tem observado, comparando com as palavras de Jesus, com aquilo que Jesus ensinou. Eu não sei se, assim como eu, você tem notado, você tem reparado que hoje a fé, a religião evangélica ou católica virou apenas mais um negócio entre tantos. Virou apenas mais uma forma de se criar mercado. Então a fé virou um mercado, virou uma forma de você lucrar. Muitos têm usado a fé, muitos têm usado a religião para enriquecer, para lucrar, para inclusive manipular as pessoas, enganar as pessoas com o objetivo descarado de lucrar em cima da fé alheia. E não era diferente. Naquela época, além dos fariseus, existiam esses homens que usavam da fé das pessoas, se aproveitavam da fé das pessoas, que naquela época ainda existia o sacrifício de animais. Então, eles sabiam que as pessoas tinham que sacrificar e já ficavam vendendo ali na porta do templo. Aí Jesus falou: peraí, aqui é o lugar, a casa de oração. Aqui é o lugar onde deve se buscar a Deus. Não deve fazer desse lugar um comércio. Isso aqui não é um shopping center, isso aqui não é uma grande feira. Fizeram uma grande feira ali, um grande negócio. Um negócio lucrativo. Muitos estavam lucrando com a venda de animais. E as pombas eram um dos animais que eles vendiam para que as pessoas sacrificassem. Então você percebe, a revolta de Jesus, eu não sei se é a mesma revolta que você tem quando você começa a olhar, principalmente para o cenário evangélico, que está presente na mídia, que está presente na televisão, nos meios de comunicação. Aqueles que mais dominam os meios de comunicação da nossa época, meu irmão, são os que mais estão fazendo da fé um negócio. São os que mais estão fazendo da fé um grande império. É como se fosse uma empresa muito lucrativa. E não é a vontade de Deus, não, esse não foi o plano de Jesus, não foi o plano do nosso Deus. Eu vi uma frase essa semana que diz o seguinte: se existem os que vendem a Cristo, é porque existe gente que paga. Tá cheio de gente aí vendendo a Cristo, oferecendo Cristo em troca de moedas, em troca de dinheiro. Lembrando que um dos primeiros a vender a Cristo, uma das primeiras pessoas a vender a Jesus foi o próprio Judas, né? Só que hoje está cheio de Judas aí que continua vendendo Jesus. Só que hoje não é mais apenas 30 moedinhas de prata, não, é muito mais. Eles estão vendendo Jesus a preços absurdos. Lembrando que nós não deveríamos nunca, jamais vender a fé, vender a Jesus, porque aquilo que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça, conforme diz o próprio Jesus Cristo. Então, se existe alguém vendendo e continua vendendo, é porque tem gente pagando, tem gente comprando. É uma lei básica, meu irmão. Ninguém vai permanecer vendendo um produto, ninguém vai permanecer com uma empresa aberta se não tem gente comprando o produto que ela oferece. Então tem gente vendendo Jesus, vendendo a fé, vendendo milagre. Se eles continuam até hoje e não pararam, não diminuíram os seus lucros, continuam cada vez lucrando mais, é porque tem gente pagando, tem gente financiando. E o desejo de Deus é que eu e você, meu irmão, entenda, nós não podemos participar nem imitar a prática dessas pessoas que estão vendendo e nem a prática daqueles que estão comprando. A fé, os milagres e a própria salvação, meu irmão, é de graça. Ninguém pode cobrar, estipular valor nenhum para que você
seja chamado filho de Deus, filha de Deus. Então existe quem faz da fé um negócio porque existe alguém que está financiando esse negócio. Infelizmente esse negócio tem crescido ao ponto de algumas igrejas estabelecer o método de franquia. Assim como existe franquia do McDonald's, franquia da Boticário, tem muitas igrejas que estão usando as mesmas estratégias dessas empresas para estabelecer franquias. E aí eles procuram empreendedores em geral, pessoas que têm um potencial de gerir e administrar empresas. Falam, olha, você tem que entender um pouquinho de Bíblia, entender um pouquinho da palavra. Eu tenho aqui uma proposta para você. Já tem toda a estrutura que você iria precisar para começar uma igreja. A gente já deixa tudo certinho para você, tudo pronto. É só você comprar, aderir à nossa franquia. E aí existe toda a publicidade em volta daquilo. Então a pessoa compra uma franquia de uma igreja e passa a lucrar em cima daquela franquia. E a igreja que acaba vendendo a franquia lucra cada vez mais. Então, meu irmão, o nome disso é negócio. Não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Não tem nada a ver com a fé genuína. Isso se chama apenas negócio. É um negócio como qualquer outro. A única diferença é que nesse negócio não está vendendo um produto material. Estão vendendo fé. Estão vendendo coisas abstratas, estão vendendo ilusões e esperança para as pessoas. O produto é a fé. É apenas essa a diferença, mas é um negócio como qualquer outro. E para mim, eu acho que para você também, você há de convir, isso é um absurdo, isso não deveria existir. Mas já existia desde essa época. Então, você vê o que aconteceu com essa flor de lis, o que aconteceu com aquele padre lá que desviou milhões, acho que chegou até bilhões, e tantos outros casos que a gente viu no decorrer da história. Tenho certeza que não foi a primeira vez que você viu algum escândalo na igreja. Não é a primeira vez que você vê algum caso de pastor que rouba, de padre que rouba. Isso existe há muitos anos, antes mesmo de existir televisão, de existir rádio. Sabe, e nós vamos ver através dessa pregação que o próprio Jesus alertou sobre esse tipo de coisa. Então vamos lá. Além da flor de lis, né, a gente percebe que o problema dela não foi só ter matado o marido. Depois que o marido morreu, foram descobrindo outras coisas. Né? Descobriram que eles já estavam crescendo ali no seu patrimônio, eles usavam até essa questão de adoção de crianças como uma forma de publicidade, marketing. Por trás daquilo existia muita imoralidade, muita, sabe, coisa que não tem nada a ver com a fé verdadeira. Estava tudo oculto, escondido, mas que agora foi revelado. Agora foi revelado. Então, era apenas um negócio. Então, tanto a questão de gravar CD, de viver da música gospel, as grandes arrecadações, campanhas dessas igrejas, meu irmão, o nome disso é empresa, é negócio, não tem nada a ver com a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Na igreja, óbvio, existe manutenções. Todo ajuntamento, toda organização, quando se ajunta pessoas, claro, existem despesas, existem algumas manutenções. Mas eles estão indo muito além daquilo que é uma manutenção básica. Eles estão indo muito além daquilo que deveria ser um sustento para a sobrevivência de alguém que vive da obra. Eles estão indo para o luxo, para a ostentação, para a megalomania, para os grandes templos, para os grandes impérios. Esquecendo que Jesus não precisou de nada disso para realizar milagres e pregar o reino de Deus. Você já reparou que normalmente, não sei se você já teve essa experiência, quando você estava passando por algum problema financeiro e você foi consultar o seu pastor em alguma outra denominação, normalmente quando você estava com algum problema financeiro, em via de regra, salvo as exceções, a gente sabe que existem as exceções, mas via de regra, a maioria dos pastores da nossa geração, eles dizem o seguinte, que quando você está precisando de dinheiro, você tem que recorrer a Deus. Você tem que pedir a Deus, você tem que ter mais fé. Talvez falta fé para você. E além de pedir a Deus, você tem que fazer votos sacrificiais. Você já tem pouco. Para você sair da situação, tem alguns ainda que falam assim, não, você tem que trazer o pouco que você tem para mim. Usa até o texto da viúva pobre, lá no tempo de Elias, enfim. São várias manobras que eles usam usando a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Assim como o diabo tentou fazer com Jesus, né? Usou o próprio Salmo 91 para fazer Jesus
se desviar do foco, sair do propósito de Deus. Então, da mesma forma, esses líderes, esses pastores da nossa geração, eles também fazem isso. Eles usam de textos fora do contexto para manipular as pessoas que já estão passando necessidade, eles fazem a pessoa para ficar ainda pior ainda. Então, a pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, ele fala, não, é falta de fé, vai orar a Deus. Mas quando eles e a instituição deles estão com apuros financeiros, com problemas, faltando dinheiro, eles vão recorrer a Deus? Eles vão se autoanalisar e dizer, acho que eu estou com falta de fé? Não. Aí que eles vão lá e pedem para o povo. Então você percebe que existe uma coisa errada. Quando eles precisam de dinheiro, eles pedem para o povo. Quando o povo precisa de dinheiro, eles dizem que o povo tem que pedir a Deus. Por que eles também não vão pedir a Deus? Não, tem alguma coisa errada. Isso é mais uma característica de que, de fato, existem muitos pastores que estão fazendo da fé um negócio muito lucrativo. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12. Nós vamos ler o versículo 12 e o 13. Eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. É uma tradução mais contextualizada, parecida com a linguagem de hoje. Jesus diz assim, João 10, versículo 12 em diante. Um simples empregado fugirá se perceber que o lobo vem chegando. E deixará as ovelhas, porque elas não são dele. E ele não é o pastor delas. Com isso o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real nas ovelhas. Em algumas traduções fala sobre o mercenário. O mercenário, ele só cuida das ovelhas quando ele está recebendo dinheiro. Porque o que é um mercenário? É alguém que só trabalha por dinheiro. Então você vê, até acusavam alguns jogadores de futebol, isso é mercenário. Por quê? Porque às vezes trocou um clube por outro clube só por causa de dinheiro. Porque lá ofereceram um valor a mais. Então o mercenário está sempre pensando aonde ele vai lucrar mais. Se ele não tem lucro, ele fala, eu não vou jogar, não tenho interesse nenhum. Então, da mesma forma, na revista atualizada, se eu não me engano, Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, ele usa essa palavra mercenário. Na tradução NVI, eles usam a palavra assalariado. E nessa tradução da Bíblia Viva, eles falam empregado, que é a mesma coisa, é alguém que só trabalha por dinheiro. Então, você foi contratado por uma empresa. Por que você trabalha para essa empresa? Porque você está na expectativa de receber um salário. Se a empresa parar de te dar o salário, você vai continuar trabalhando na empresa? Não, aqui não compensa, eu estou trabalhando de graça. Certo? Agora, é correto a gente agir dessa forma no mundo, nas empresas. Agora, quando se trata de fé, quando se trata do evangelho, Jesus disse que ele, como bom pastor, ele cuidava das ovelhas e dava vida pelas ovelhas, no contexto aqui de João capítulo 10, sem cobrar nada. Agora, esses outros pastores que vieram antes de Jesus, o que eles eram? Ladrões. Jesus chamou eles de ladrão, e até nesse contexto que fala o ladrão veio para roubar, leia o capítulo 10 inteiro, você vai entender o que eu estou falando. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, tenham uma vida plena. Jesus não estava falando do diabo. Muita gente usa esse texto falando assim, olha, não, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está na Bíblia. É verdade que o diabo rouba, mata, destrói, é verdade. Mas nesse texto Jesus não estava falando do diabo. Ele estava falando dos falsos pastores, dos mercenários, dos mercadores da fé, daqueles que negociavam visando lucro, usando a fé alheia. Então, aí inclusive o diabo aparece nesse texto, mas não na figura do ladrão, na figura do lobo. Porque ele fala, quando chega o lobo, esses ladrões que só trabalham por dinheiro, porque são assalariados, porque são empregados, são mercenários, eles fogem porque não têm interesse real nas ovelhas. Eles têm interesse real apenas no dinheiro que as ovelhas podem oferecer. Então note, nunca se esqueça disso, meu irmão. Eu já preguei isso algumas vezes. Nesse texto de João 10, existem três figuras. O bom pastor, o falso pastor, que é o ladrão, e o diabo, que é o lobo. Nesse texto, o diabo ele é tratado figuradamente como o lobo que devora as ovelhas. Quem rouba as ovelhas são os falsos pastores. Os falsos pastores. Então você percebe,
Jesus já estava nos alertando há 2000 anos atrás que já existiam pessoas que fingiam estar interessadas no bem-estar das ovelhas, fingiam estar interessadas em cuidar, apacentar as ovelhas, alimentar as ovelhas, mas na verdade o interesse real deles era apenas a lã das ovelhas. Era a carne que as ovelhas ofereciam para eles se alimentar. Eles pensavam apenas neles mesmos, e hoje não é diferente, meu irmão. Tá cheio de pastor aí fingindo preocupação com as ovelhas, fingindo estar interessado nas ovelhas, mas o que eles realmente estão interessados é no dinheiro das ovelhas. São mercadores da fé, são pessoas que fizeram da fé um negócio, e um negócio muito lucrativo em alguns casos. Então, são empregados. A maioria dessas instituições evangélicas, religiosas ou católicas são empresas. E os pastores, padres, são apenas empregados. Para de pagar o salário para ver se eles realmente vão continuar servindo por amor, fazendo de graça aquilo que Jesus deu de graça para eles. Então, salvo as exceções. Existem alguns que sim, eles vão continuar servindo, eles vão continuar fazendo a obra, apacentando, cuidando do rebanho. Né? E com isso também não estou querendo dizer que é proibido um pastor receber sustento. Ele pode e deve receber um sustento. Né? Paulo até fala, o próprio boi que está ali trabalhando para um agricultor, arando a terra, usando aquelas ferramentas que eles usam para arar a terra, usando o boi, ele precisa ser alimentado. Se ele não for alimentado, ele não vai ter força para trabalhar para o agricultor. Então o trabalhador é digno do seu salário. Só que quando eles falavam salário nesse contexto, eles estavam falando sobre alimento, um lugar para morar, um teto, um básico para a sobrevivência. Eles precisam estar de pé para conseguir trabalhar. Se eles pararem de se alimentar, eles vão enfraquecer e morrer, não vão conseguir cuidar do rebanho. Então era disso. O próprio Jesus, eu não sei se você sabe, Jesus ele não vivia de dízimos e ofertas. Ele não trabalhava mais como marceneiro, porque ele trabalhou só um período da vida dele, né? Como carpinteiro. Depois ele viveu só da obra, mas a Bíblia fala que Susana, Joana e outras mulheres, que eram mulheres da nobreza, mulheres que tinham um poder aquisitivo maior, elas voluntariamente decidiram sustentar Jesus e os discípulos. Jesus não estipulou valor, Jesus não cobrou um salário fixo, não falou que ele tinha que receber 13º, que ele queria todos os privilégios que qualquer trabalhador tinha. Não, ele só tinha o que comer. Ele só tinha muitas vezes um lugar onde dormir. Ele disse que o próprio Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tinha uma casa própria, mas ele nunca ficava sem abrigo. Era sempre de doação voluntária. É diferente, meu irmão. É isso que a Bíblia chama de salário de pastor. Agora, estabelecer nos moldes da CLT, nos moldes da maioria dos empregários e trabalhadores do nosso país, estabelecer que todo pastor tem que ter isso, e você sabe que na prática acaba sendo até mais, né? Muito mais. Se você compara um pastor com a maioria, com a média da igreja, normalmente às vezes os pastores estão ganhando mais do que a média. Pode ter gente que ganha muito na igreja, mas a maioria ganha muito pouco. E os pastores ganhando altos salários. Isso está errado, meu irmão. E muitas vezes eles só trabalham quando tem esse salário e querem sempre aumentar mais, aumentar mais, aumentar mais. Isso está errado. São mercenários, mercadores da fé. Eles são nada mais, nada menos do que ladrões. Não é eu que estou inventando, que estou criando isso, que estou dizendo isso. Quem disse isso foi o Senhor Jesus em João 10. Você depois na sua casa, leia com atenção João 10, você vai entender o que eu estou falando. Certo? Agora, olha o que a Bíblia diz em Miqueias. Miqueias, profeta Miqueias. Então, bem antes de Jesus aparecer no mundo, bem antes de Jesus nascer, em carne e osso, obviamente, Miqueias e tantos outros profetas, né? É que se eu pegasse todos os textos que falam sobre esse assunto, a gente ia ficar aqui dias falando sobre isso. Mas eu me lembrei de Miqueias. Miqueias capítulo 3, versículo 11 diz assim: seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Bom, Miqueias, que era um profeta verdadeiro do Senhor, não era um falso profeta, ele vivia uma situação terrível, ele vivia na simplicidade, na escassez. Só que porque ele não cobrava para profetizar, ele não cobrava para entregar
as mensagens que vinham de Deus. Agora, ele percebia que existiam outros sacerdotes, líderes e profetas que só trabalhavam na obra de Deus por lucro, por interesse, pensando na prata, pensando no ouro. E ainda, eles têm a cara de pau de dizer, não, o Senhor está conosco. Como eu já vi muitos líderes religiosos da nossa geração dizer o seguinte, olha, uma das provas de que Deus está do nosso lado é que nós estamos prosperando, é que nós temos mais de 100 templos espalhados pelo Brasil e no mundo. Só pode ser porque a mão de Deus está sobre nós. Não, isso é uma grande mentira, um grande engano. Eles usam de suborno, eles usam muitas vezes até lavagem de dinheiro. Eles fazem coisas que a gente nem imagina, meu irmão. Nem imagina, usando a fé alheia. Abusam da simplicidade das pessoas. Abusam da fé, colocam medo nas pessoas, falando, olha, se você não der, se você não fizer, o devorador vai te pegar, as coisas vão começar a dar errado para você. Não se levante contra o ungido do Senhor. Olha, eu sou o homem de Deus. Eu sou o homem de Deus, você não vai confiar no homem de Deus? Não, você não tem que confiar no homem de Deus, você tem que confiar no Deus do homem, no Deus que criou o homem e na sua palavra. De resto, meu irmão, lembra que Paulo elogiou os bereanos falando que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses? Por quê? Porque os tessalonicenses, eles acreditavam em tudo que Paulo pregava e nem queriam conferir se o que ele falava era verdade. Já os bereanos, os cristãos de Bereia, mesmo o apóstolo Paulo fazendo sinais e maravilhas, eles iam conferir lá nas escrituras para ver se o que Paulo pregava era realmente a verdade, era realmente o evangelho. Então, meu irmão, confie apenas em Deus e na sua palavra. Se você perceber alguém que está pregando a palavra fielmente, meu irmão, deposite a sua fé, né, mas não cegamente em pessoa nenhuma. Confie, mas que a sua confiança tenha um limite. E esse limite tem que ser baseado na palavra de Deus. Pregou a palavra? Você confia. Não pregou algo diferente? Desconfie, descarta. Entenda, pode ser um ladrão, pode ser alguém que só está querendo aproveitar da sua fé para lucrar em cima de você. Então Miqueias já falou que já acontecia isso muito antes de Cristo. Sacerdotes que ensinavam por lucro, líderes que julgavam a troco de suborno, profetas que adivinhavam em troca de prata. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 8, é o texto que eu já citei no início dessa pregação também. Diz assim, Jesus está falando com os discípulos, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Em algumas traduções fala, de graça recebeste, de graça dai. Você recebeu a salvação de graça? Você, pastor, profeta, você que se auto-intitula homem de Deus que está me assistindo agora, você recebeu de graça a salvação? Foi curado por Deus, de repente, alguns de vocês? Receberam a palavra de Deus e os dons espirituais da parte de Deus de graça? Ou Deus cobrou alguma coisa de você? Algum valor? Algum homem cobrou alguma quantia para transferir dons da parte de Deus para você? Eu acredito que você recebeu de graça. Se você recebeu de graça, então você também tem que dar de graça. O nosso Deus nos deu dons de graça. Então nós temos que usar os dons, os nossos talentos para servir as pessoas de graça também. Se alguém dentre o povo que tenha condições quiser sustentar voluntariamente com o valor que ele quiser e não com o valor que nós queremos, você pode receber se você quiser, mas você pode fazer como Paulo também. Paulo, apesar de ter o direito de receber um sustento, ele abriu mão desse direito para que não tivesse mais motivos para escândalo no evangelho, para que mais pessoas acusem pastores de ser ladrão. Ele abriu mão desse direito e decidiu trabalhar fazendo tendas. Num período da vida dele, ele fazia tendas, para não ser pesado a ninguém, para não ter que receber salário de igreja alguma. Então nós, na nossa comunidade, na nossa congregação, a congregação que não é minha, mas que nós nos reunimos, os pregadores, eles trabalham voluntariamente, todos trabalham fora, tem sustento que não vem da igreja. E tudo aquilo que a igreja arrecada é voluntário e serve principalmente para ajudar famílias carentes e para depois suprir as manutenções ali do local onde a gente se reúne. Só.
Nós não estipulamos valor, não colocamos quantia, não obrigamos ninguém a dar dízimo e nem oferta. Nós apenas aconselhamos as pessoas a serem generosas e ajudar aqueles que precisam. Mesmo que seja fora da igreja, que seja algum parente seu que está passando uma necessidade, a gente sempre recomenda que você primeiro priorize a sua família. Alguém na sua família passando necessidade, a verdadeira oferta que agrada ao Senhor é ajudar quem precisa. Não é encher bolso nem barriga de quem já está cheio. Porque foi isso que o próprio Senhor Jesus ensinou. Então, curem os enfermos de graça, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios de graça, não cobre, não estipule valor. E você, meu irmão, não aceite pagar valor nenhum para ouvir uma pregação, para receber uma oração, para receber cura, para receber a sua libertação e, por fim, a sua própria salvação. Não aceite manipulação de pessoa alguma. Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Muitos pastores, inclusive, vão usar esse texto de Mateus 23 para dizer: olha, realmente Jesus defendeu que nós devemos dizimar. Está lá em Mateus 23, está no Novo Testamento. Jesus recomendou, falou que nós deveríamos fazer aquelas coisas sem omitir as outras. Quais eram as outras? Justiça e misericórdia. Mas ele mandou dar o dízimo. Opa, vamos explicar que, em primeiro lugar, aqui ainda não estava em vigor o Novo Testamento. Em Mateus 23 não tinha iniciado o Novo Testamento. Talvez na sua Bíblia Sagrada vai estar a separação, a divisão entre o Antigo e o Novo, começando com Mateus 1. Mas na prática, quando você entende o que é Novo Testamento, que é o novo pacto, a nova aliança, você entende que é só lá, na ceia, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele disse: este sangue, que está simbolizado, representado pelo vinho, este sangue que eu vou derramar em favor de vocês, ele é a nova aliança. Ele vai inaugurar o novo pacto, o novo contrato entre Deus e os homens. Então, apenas quando Jesus disse lá na cruz: está consumado, o véu foi rasgado. Jesus deu o último suspiro, morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu que nos separava da presença de Deus, que estava lá no templo, foi rasgado. De modo que hoje nós não precisamos mais de um templo que tem esses três compartimentos: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, com aquele véu, porque o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Foi nesse momento que o Novo Testamento foi inaugurado. Então Jesus não estava falando aqui no contexto do Novo Testamento, ele ainda estava falando no contexto do Antigo Testamento, para pessoas que viviam numa outra religião que não era a nossa. Ele estava falando para quem? Para os discípulos? Para os apóstolos? Não. Ele estava falando para os fariseus. Olha aí, Mateus 23. Ele falou: vocês, mestres da lei e fariseu, vocês dão o dízimo das coisas mínimas, mas esquecem a misericórdia. Quem dera se vocês fossem judeus de verdade, que praticassem o judaísmo da forma que Deus realmente queria. Como que era? Você pode dar o dízimo, mas você não esquece que você tem que ter misericórdia do seu irmão, que você tem que praticar a justiça. Não adianta dar o dízimo e ser desonesto, não adianta dar o dízimo e não pensar nas necessidades do seu próximo. Jesus está falando para os fariseus. Por um acaso você é fariseu, meu irmão? Eu acredito que também não. Já fui, já tive algumas características, acredito que todo cristão, vez ou outra, tem algumas características de fariseísmo, mas eu luto contra isso. Tenho certeza que você também luta para não ser comparado com nenhum fariseu. O que eu quero é ser como Jesus, e eu sei que você também quer ser como Jesus. E eu faço a pergunta para você: Jesus, ele deu o dízimo? Você encontra em alguma parte da Bíblia algum relato que Jesus deu o dízimo? Você vai encontrar Jesus entregando o imposto do templo, mas você não encontra Jesus dando o dízimo. Você viu Jesus recebendo dízimo? Lembrando que hoje quem recebe dízimo é pastor. Naquela época eram os sacerdotes, os fariseus, os mestres. Jesus era um mestre da lei, era um mestre judeu que pregava em sinagoga judaica. Ele poderia receber, entre aspas, alguma contribuição, algum sustento vindo do judaísmo.
Só que a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. E pela lei, somente quem era da tribo de Levi poderia receber o dízimo. Então, pela lei, Jesus também não recebeu o dízimo. Então, Jesus não pagou, não recebeu e não pediu para nenhum apóstolo dar o dízimo, nem receber dízimo. Aí você vai, além de Mateus 23, 23, você vai ver também Jesus falar sobre o dízimo na parábola do fariseu e do publicano. E nessa parábola, note que Jesus, olha o que Jesus fala. Lucas 18, versículo 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Repita comigo então, meu irmão. Jesus disse que quem voltou para casa justificado? O fariseu que era dizimista e jejuava 3 vezes por semana? Ou o publicano que não dizimava e nem jejuava, mas que reconhecia que era pecador? Quem voltou para casa justificado? Foi aquele que não era dizimista, meu irmão. Porque entenda, meu irmão, esse contexto de dízimo era o contexto da lei de Moisés. Era nesse contexto que eles sacrificavam animais, era nesse contexto que eles tinham tantas cerimônias, celebravam tantas festas que hoje nós não celebramos mais. Tem gente que ainda insiste, ainda quer voltar para o judaísmo, quer voltar ainda para os tempos de Moisés. Nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça, no tempo de Jesus. Não significa que a gente pode fazer o que a gente quer, que a gente pode viver uma vida de pecado. Pelo contrário, Jesus falou que antes o adultério era apenas físico, carnal. Agora, se a gente olhar para uma pessoa desejando estar na cama, já adulteramos no nosso coração. Na lei, a gente tinha que dar apenas 10%. Agora, a gente tem que dar tudo o que a gente possui se a gente está vendo alguém passando uma necessidade. Então, mas o princípio é a generosidade. O princípio permanece. Mas não a regra literal, a lei literal, ela não serve mais para a nossa geração. Por isso que Jesus não cobrou, não recebeu. Os apóstolos não cobraram, nem receberam. Eu desafio alguém a dizer para mim, mostrar algum texto na Bíblia onde apóstolo recebeu ou pagou dízimo. Não existe no Novo Testamento nenhum texto falando isso, certo? Mas, você percebe, a maioria dos homens que são mercadores da fé lucraram, construíram grandes impérios à custa de dízimos, ofertas e campanhas, que são ofertas maiores do que aquelas ofertas comuns. Então, meu irmão, não faça e nem aceite que alguém faça da fé um negócio, um comércio. Jesus nos deu a salvação de graça, sem cobrar nada. Jesus nos deu o Espírito Santo de graça, sem cobrar nada. Jesus nos deu os dons espirituais de graça, sem cobrar nada. Então, qualquer homem que se intitule homem de Deus deve doar os seus dons e talentos e até os seus recursos financeiros, sem exigir nada em troca. Por quê? Porque nós já recebemos de graça. Então, meu irmão, meu desejo é que você não seja enganado, que você não caia no conto do vigário, não caia na lábia de ladrões, assalariados, mercenários que só trabalham na obra de Deus quando estão lucrando, quando estão recebendo algum salário. Não caia, não ouça. Ouça a palavra do Senhor, seja como um crente beriano. Siga a Jesus. Jesus é o nosso mestre verdadeiro, é o nosso supremo pastor. Vamos nos unir, vamos nos juntar para um servir aos outros, para um levantar o outro, mas jamais para usar, para manipular os outros. Não manipule e nem aceite ser manipulado por homem algum. Você tem a liberdade para ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher pode interferir no seu relacionamento pessoal com Deus, na sua leitura bíblica. Você pode sim perguntar, se aconselhar, mas você não pode seguir cegamente homem nenhum, porque assim como na época de Jesus, assim como na época do profeta Miqueias, na nossa época, na nossa geração, ainda está cheio
de ladrões, de homens que querem saquear a casa das viúvas, dos órfãos. Está cheio de homens que estão apenas com interesse no lucro, que são imorais, que vivem na orgia sexual, que vivem na corrupção, na lavagem de dinheiro, nas negociatas, que vivem fazendo da fé um negócio, meu irmão. E depois eles fazem lindas orações, depois eles entregam profecias e dizem que são homens de Deus, e as pessoas choram e eles conseguem comover as pessoas. Meu irmão, não caia nisso. Isso já existia desde a época de Jesus, já existia desde a época de Miqueias. E continua existindo cada vez mais em nossa geração. Amém? Então, existem os mercadores da fé, e existem aqueles que pregam o evangelho de graça. Siga, meu irmão, aqueles que pregam o evangelho sem cobrar nada de você. Se você quiser, mas eu aprendi, eu acostumei a dar 10%. Você deu o quanto você quiser, para quem você quiser. Você não precisa dar na igreja que eu congrego, você não precisa dar para outra igreja, você pode dar diretamente para alguém. Não precisa ser 10%, você pode dar 5%, você pode dar 15%, 20%, porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus não estabeleceu valores percentuais, ele estabeleceu o princípio. Qual é o princípio? Da generosidade. Você não tem que ser egoísta, você tem que pensar no próximo. Você não pode falar, então não precisa dar o dinheiro, então agora eu vou conseguir acumular mais para mim, e aí você se torna uma pessoa mais egoísta e avarenta. Não. A ideia é que, pelo contrário, você seja ainda mais generoso, que você não se limite apenas aos 10%, mas que você contribua com tudo aquilo que você puder e tiver ao seu alcance para ajudar aqueles que realmente precisam. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de conhecer o Evangelho, conhecer a Tua Palavra e não mais ser enganados e manipulados pelos mercadores da fé, por esses homens e mulheres que estão fazendo da fé um negócio lucrativo, que estão virando empreendedores da fé, são empresários da fé, são homens, Senhor, que são grandes administradores, poderiam usar o seu dom de graça, não, eles usam o dom de administrar, de empreender para lucrar. Alguns milionários, alguns chegam até a ser bilionários, usando a fé simples de um povo sofrido. Então eu te peço, Senhor, ajuda, Senhor, os meus irmãos. Ajuda, Senhor, cada um de nós. Nós somos ovelhas do teu aprisco. Que o Senhor venha nos pastorear, que o Senhor venha cuidar de nós, Senhor, e nos livrar de todos esses homens que são enganadores, que são usurpadores, esses homens, Senhor, que muitas vezes colocam medo nas pessoas para que elas ofertem no ministério deles. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nenhuma das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, Senhor, não permita que nenhum deles seja enganado, mas que todos possam, Senhor, em nome de Jesus, ter a liberdade, Senhor, do Espírito Santo, para ajudar aqueles que realmente precisam, para investir naqueles que realmente, Senhor, ó Pai, estão servindo ao Senhor fielmente, sem cobrar, sem estipular valor algum. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que já foi enganado, que se sente, Senhor, triste, ferido, sara as feridas agora, Senhor. Cura, Senhor, a alma de cada um daqueles que estão me assistindo, que foram enganados, Senhor, por esses que se intitulam como homens de Deus, Senhor, mas que são, Senhor, devoradores, que são ladrões, que são mercenários, empregados, assalariados. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos. E que mais assalariados, mercenários sejam desmascarados, como tem acontecido nos últimos anos, Senhor. Que mais sejam desmascarados para que o povo seja liberto, Senhor, desses homens maus. Dessas pessoas, Senhor, ó Pai, que maquinam o mal, usando a fé, fingindo-se servos de Deus. Na verdade, Senhor, são servos de Mamon, adoradores do dinheiro, são avarentos. Em nome de Jesus, é a minha oração, Senhor. Eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Que você tenha uma boa semana, que você fique com Deus, que você ore junto com sua família, leia a palavra de Deus e não seja jamais enganado por ninguém. O Espírito Santo habita em você, você tem livre acesso a Deus. Você não precisa de nenhum intermediário, a não ser o próprio Jesus, para chegar até Deus. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.